É isso aí, galerinha. Vamos para o exercício 2, tá? Então, nessa primeira parte a gente vai corrigir 4, são 9 exercícios, tá? E para a semana que vem, na próxima aula, a gente corrige 9. Legal? É nóis, vamos lá então. Ele dava um mapa do Brasil, ele dava esse mapa dividido por regiões, sul, sudeste, centro-oeste, tá? E ele dava uma tabela, e nessa tabela ele tinha as áreas em milhões de quilômetros quadrados em cada uma dessas regiões. Ele pedia então para que vocês escrevessem, tá? Montassem um gráfico de colunas, tá? Então nós vamos montar um gráfico de colunas conforme essa tabela. Primeiro lugar, para que eu tenha um gráfico de colunas, eu tenho que ter um título, tá? Então nós temos aqui o título, deixa eu ficar aqui, a hora que ficar aqui embaixo eu vou lá na frente da luz, aí vocês conseguem enxergar. Então eu tenho área das regiões em milhões de quilômetros quadrados. O título ele tem que estar muito claro ao que se refere. Área o que? Regiões, tá? Aqui poderia até colocar em regiões do Brasil, né? Ficaria mais claro ainda, tá? Em milhões de quilômetros quadrados. Ele tem que ter a fonte de onde que esses dados foram obtidos. Sem fonte, uma informação estatística praticamente ela não tem seriedade, ela precisa ter a fonte tem que ser uma fonte fidedigna, ou seja, uma fonte honesta, uma fonte clara, tá? A fonte IBGE 2015, né? Eu acho que está dando ali, né? Fonte IBGE, né? Então só ficar aqui, ó, fonte IBGE 2015, essa é a fonte, tá legal? A gente tem que ter o eixo X, o eixo Y, tá? Então o que que acontece? Nós temos aqui no eixo X, é justamente o fenômeno que a gente está estudando. A gente está estudando as áreas, tá? A gente está estudando as áreas das regiões do Brasil. Então as regiões é o fenômeno que a gente está estudando, as regiões estão aqui, tá? E aqui a gente coloca a área. Ficou faltando a legenda aqui, ó. Essa legenda é a legenda da área. A legenda das regiões está aqui. Então tem que ter uma legenda também dos eixos. Esse eixo Y é a área e esse eixo X são as regiões. Então no eixo X, o fenômeno que você estuda. No eixo Y é a frequência, lembra da tabela? A frequência vai no eixo Y. E a classe, aquilo que você estuda, no eixo X. A gente trabalhou isso em sala de aula, inclusive, né? E aí a gente vai montar o gráfico. Montei o gráfico com uma escala de meio em meio, tá? Sabendo que o mais alto estava perto dos 4 milhões. Então eu montei aqui de meio em meio, montei uma escala. Tá legal? Repare o seguinte, legal com a régua, tá? Ou folha quadriculada, conforme eu falei, pode ser feito, né? Eu não tenho lousa quadriculada, eu faço com a régua, tá legal? Reparem que cada distância entre as colunas tem que ser a mesma. Você não pode ter distâncias diferentes entre as colunas. Então cada distância tem que ser a mesma e cada largura de cada coluna também tem que ser a mesma. Se você faz com folha quadriculada, se você diz que cada distância é 2 quadradinhos, cada distância vai ser 2 quadradinhos. Se você fala que, por exemplo, cada largura da coluna são 4 quadradinhos, cada largura são 4 quadradinhos. Se você trabalhar com medidas, se cada distância é 2 centímetros, todas terão 2. Se cada largura é 4 centímetros, todas terão 4. Tá legal? E a partir daí a gente monta o norte, né? O norte ele dá 3,85 milhões. Então está bem perto aqui do 4 milhões, 3,85 milhões. A legenda das colunas, a gente tem algumas possibilidades que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Em primeiro lugar, eu coloquei essa legenda aqui, ó. Eu coloquei como norte, né? Então o que que acontece? Escrevi norte, coube. Tá? Aí eu vou pegar o Nordeste. O Nordeste tem aproximadamente 1,55 milhões. Repare que está um pouquinho acima do 1,5. Às vezes, as suas legendas não cabem totalmente aqui, ó. Como coube essa Norte, aqui a Nordeste já não está cabendo. Então, o que que eu posso fazer? Uma das opções é escrever a legenda dentro da coluna, como eu fiz aqui, né? Então, eu tenho a legenda aqui dentro da coluna. Aí eu vou lá no Sudeste. O Sudeste, 0,92 milhões. Então o que que eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui a região Sudeste, né? Coloquei aqui dentro da coluna com 0,92. Então a região Sudeste está aqui, 0,92. Agora, uma outra coisa que eu posso fazer também, a região Sul, 0,58.
Como fica difícil às vezes caber as informações no próprio gráfico, eu posso criar uma legenda colorida. Então observem que aqui, ó, na região sul, o que eu fiz com a região sul? Eu desenhei de vermelho, não desenhei de vermelho? Então eu criei aqui uma área de legendas. Sul são os vermelhos, tá? Então a gente pode fazer isso. Ou então a gente pode pegar centro-oeste, 1,60 milhões. Então eu estou aqui um pouquinho acima de 1,5, 1,60 milhões. E eu posso colocar a legenda, ao invés de colocar em cores, eu coloco a legenda com rachuras, né? Então repare que eu coloquei tudo aqui, ó, risquinhos. Então aqui tem uma coisa errada, né? Eu não coloquei os risquinhos ali. Então na região centro-oeste, eu vou colocar as rachuras, ó, vou rachurar como eu rachurei ali. Então o que eu tenho? Eu tenho as legendas. Agora veja bem, essa correção, ela tem uma mistura de situações, né? A legenda aqui embaixo, a legenda dentro, a legenda colorida, a legenda rachurada, tá? Eu não posso fazer como eu fiz aqui, legendas diferentes, tá? Eu tenho que estabelecer um único tipo de legenda. Nesse caso, se eu tivesse construindo esse gráfico à mão, como eu tenho alguns valores, algumas informações que não caberiam no gráfico, tá? O que eu faria? Eu criaria legendas para todos eles, ou colorida ou rachurada, né? Colorida se eu tenho, de repente, lápis de cor, coisa assim. Rachuradas, né? Também pode ser, só que você faz tudo rachuras diferentes, né? Se num você coloca os tracinhos, no outro você pode colocar, por exemplo, bolinhas, né? Então você coloca bolinhas. Tá? Você vai definindo as suas legendas. No outro você pode colocar, né, a legenda horizontal, as rachuras horizontais, né? Então você pode ir definindo as suas rachuras da maneira que você quiser. O que não pode é, tá? Um está rachurado, o outro está colorido, o outro está dentro. Não, você tem que definir um padrão para aquele gráfico, tá bom? Então, isso aqui. Ah, professor, a pessoa que está enxergando, às vezes ela não sabe, ela gostaria de saber exatamente o valor. Então, se a gente tem que a região norte é 3,85, eu posso colocar o valor aqui em cima, ó, 3,85. Fica até melhor, tá? Porque a pessoa sabe exatamente qual foi o valor. Se eu pegar, por exemplo, a região nordeste, 1,55. Então eu posso colocar aqui em cima 1,55. Isso é super importante, tá? Porque como você está montando com escala, a escala te dá um valor aproximado, não te dá o valor total, né? Se ela não te dá o valor total, você utiliza o valor total, né, a partir do que você tem aqui em cima. Tá legal? Beleza? Vamos para o exercício, esse aqui é o 2, né? Vamos para o exercício 3. Vamos lá, galera.